Olá, vamos para mais uma aula de matemática e hoje nosso tema é racionalização de denominadores. Eu sou a professora Ana Clara Bosco do canal Foca no Estudo. Racionalização de denominadores. Considere inicialmente a expressão 1 dividido por raiz de 3. Calculando raiz de 3, encontraremos 1,73205, ou seja, temos um número irracional no denominador da fração. O resultado da divisão por um número irracional apresenta um valor com pouca precisão. Por este motivo, e para simplificar os cálculos, utilizamos o processo de racionalização do denominador. Para isso, vamos multiplicar o denominador e o numerador por um mesmo número chamado de conjugado. O conjugado do número irracional é aquele que, ao ser multiplicado pelo irracional, dará como resultado um número racional, ou seja, um número sem a raiz. Para concluir tudo isso que a gente leu, quando a gente tem como resposta um número cujo denominador está numa raiz, como acontece aí no exemplo 1 dividido por raiz de 3, o nosso denominador está dentro de uma raiz. Quando isso acontece, nós não podemos simplesmente deixar isso como resposta. A gente tem que alterar a escrita desse número, mas sem alterar o valor dela. No caso, o exemplo acima deve ser multiplicado por algum número que modifique apenas a escrita do nosso número, e não o seu valor. Então vamos lá. Partindo de que um número dividido por ele mesmo é igual a 1, então, por exemplo, se eu colocar raiz de 3 dividido por raiz de 3, o resultado vai ser 1, tá? O número dividido por ele mesmo é sempre 1. E partindo de que qualquer número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo, então quando a gente pega um número e faz vezes 1, o resultado é ele mesmo, certo? Podemos escrever 1 dividido por raiz de 3 vezes raiz de 3 sobre raiz de 3. Nesse caso, nós estamos multiplicando o 1 sobre raiz de 3 por 1. Então, nós não estamos alterando o seu valor, porque qualquer número multiplicado por 1 é ele mesmo. Porém, nós vamos alterar a sua escrita. Então, vamos multiplicar 1 vezes raiz de 3 dividido por raiz de 3 vezes raiz de 3, que nada mais é que raiz de 9. Eu expliquei isso na aula anterior a essa, em radicais parte 3, tá explicado isso, tá? Então, raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9. Continuando a conta, 1 vezes raiz de 3 nada mais é que raiz de 3, né? Não preciso nem estar escrevendo esse 1. E raiz de 9, se a gente extrair a raiz de 9, vai dar 3. Então, a resposta final vai ser raiz de 3 dividido por 3. Percebam que eu mudei totalmente a escrita. Eu peguei o inicial, que era 1, dividido por raiz de 3, e transformei em raiz de 3 dividido por 3. Porém, se você for digitar isso na calculadora científica, o resultado vai ser o mesmo. Eu não alterei o valor, eu apenas alterei a forma de como eu escrevi o número. Então, mudamos a escrita sem mudar o seu valor. Então, só para ficar registrado, esse número que a gente multiplicou aí, o raiz de 3 sobre raiz de 3, ele é chamado de número conjugado. Vamos aos exemplos. Racionalize as seguintes expressões. Então, nós temos na letra A, 3 dividido por raiz de 5, na letra B, 5 dividido por 4 raiz de 10, e na letra C nós temos raiz de 2 dividido por 3. Na letra A, temos então que achar o número conjugado para poder multiplicar por ele. Como eu sei que número que é o conjugado? É simples, é só pegar a raiz e o número que está no denominador. No caso, raiz de 5. Lembrando, denominador é o número que fica embaixo da fração, tá, galera? Numerador em cima, denominador embaixo. Então, vamos pegar o denominador, raiz de 5, e dividir por ele mesmo. Fazendo assim a multiplicação, teremos 3 vezes raiz de 5, dividido por raiz de 5 vezes raiz de 5, vai dar raiz de 25. Continuando a conta, temos 3 raiz de 5, E raiz de 25 é 5. Resposta final, 3 raiz de 5 dividido por 5.
Neste caso, não conseguimos simplificar o número 3 com o denominador 5, mas quando der para simplificar, sempre simplificar. Vamos à letra B. Para descobrir o número conjugado, então, pegaremos o número que está com a raiz no denominador, no caso, raiz de 10. Então, vai ficar vezes raiz de 10 dividido por ele mesmo. E assim, fazendo a multiplicação, teremos 5 vezes raiz de 10 dividido por 4 vezes, agora, raiz de 10 vezes raiz de 10 é raiz de 100. Então, vai ficar 4 vezes raiz de 100. Seguindo a conta, teremos 5 vezes raiz de 10 dividido por 4 vezes, sabemos que raiz de 100 é 10, então 4 vezes 10. Resultado, 5 vezes raiz de 10 dividido por 40. Neste caso, nós conseguimos simplificar. Quem nós vamos simplificar? A gente vai simplificar o 5 e o 40. Podemos simplificar dividindo por 5. Então, 5 dividido por 5 vai dar 1, que eu não preciso nem colocar, né? Sobrando só a raiz de 10. E 40 dividido por 5, temos que é 8. Ai, professora, mas eu não posso simplificar o número que está dentro da raiz? Não! O número que está dentro da raiz, ele continua sendo ele mesmo. Números que estão dentro da raiz não conversam, não se comunicam com números que estão fora da raiz. Sendo assim, eles não podem ser simplificados junto com outros números que estão fora da raiz. Na letra C, temos raiz quadrada de 2 dividido por 3. Primeiramente, temos que usar as propriedades dos radicais e separar isso aí. Então, vamos escrever raiz de 2 sobre raiz de 3. Agora sim, podemos começar a racionalização. Sendo assim, temos que multiplicar pelo conjugado, que no caso vai ser o número que está embaixo, né? Que é o raiz de 3. Então, vai ficar vezes raiz de 3 dividido por raiz de 3. Seguindo a conta. Em cima, nós vamos fazer raiz de 2 vezes raiz de 3, que nada mais é que raiz de 6. E embaixo, raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar raiz de 9. Continuando a conta, raiz de 6 continua sendo raiz de 6, porque não tem raiz exata. E raiz de 9 dá 3. Sendo assim, resultado final, raiz de 6 sobre 3. Posso simplificar? Não, eu não posso simplificar, porque o número de cima está dentro de uma raiz e o número de baixo está sozinho. Repare que os números conjugados, em sua maioria, são iguais ao denominador inicial, que é o número de baixo, né? Dividido por ele mesmo, que é o que eu tinha falado para vocês. Pega o número que está embaixo com a raiz e multiplica por ele dividido por ele mesmo. É bem simples. Nesta videoaula, eu apenas dei exemplos com raiz quadrada, mas é possível também fazer a racionalização com raiz cúbica, raiz quarta, entre outras raízes. O processo de racionalização é sempre o mesmo, porém deixarei esses exemplos para algum próximo vídeo. E assim termina mais uma aula de matemática. Inscreva-se no canal, deixe o seu like e foca no estudo!